Olá, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre circuitos digitais de forma geral, né? Explicando qual é a diferença entre um circuito digital combinacional e um circuito digital sequencial, né? Nós falamos a diferença disso. Nós falamos também sobre, principalmente sobre circuitos digitais sequenciais, e nós analisamos, né, que tipo de circuito que nós conhecemos, LED, os flip-flop, qual a diferença entre um LED e um flip-flop, nós falamos disso, ok? E então, hoje, nós vamos começar falando mais profundamente sobre os flip-flop, os tipos de flip-flop, como eles funcionam, porque são mais utilizados, né? São mais completos que os LEDs, por isso, então, nós vamos falar mais sobre os flip-flop, okay? Porque são utilizados para poder construir os contadores, registradores, ok? Entre outros, tem mais aplicações, ok? Então, vamos começar hoje, então, falar os tipos de flip-flop, que na aula passada nós falamos, que nós temos flip-flop tipo JK, RS, D e T, ok? Então, nós vamos falar sobre esses flip-flop na aula de hoje, ok? Então, já vamos diretamente na apresentação da nossa aula, ok? Então, vamos já começar, ok? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, ok? Pronto. Vou começar aqui. Opa, aqui os flip-flop, ok? Então, vamos começar hoje, então, sobre os flip-flop, ok? Então, na aula passada, nós falamos que existe, né, os flip-flop tipo SR, né, as entradas SR, os flip-flop tipo D, tipo JK, e também, claro, tipo T, que não representei, mas basicamente seria também como tipo D, né, com a entrada, em lugar de D, como vamos ter a entrada T, ok? E falamos que o flip-flop pode ser disparado pela borda de descida ou pela borda de subida. A diferença é que quando é borda de descida é que essa bolinha que nós temos aqui, né? Veja aqui, nesses casos aqui embaixo, todos têm essa bolinha para dizer que o flip-flop é disparado, né? Ou é habilitado, né? Pela borda de descida, ok? Então, vamos começar hoje, né? Analisando um por um como esses flip-flop funcionam, ok? Então, vamos começar um por um. Então, o primeiro que nós temos aqui é o flip-flop tipo SR. O que significa esse? S significa, né, set, e o R significa reset, ok? Ou seja, o set para CTA, o flip-flop, e o reset, R, né, para resetar o flip-flop, ok? S para aceitar e S para aceitar o flip-flop e R para resetar o nosso flip-flop. E nós temos também uma entrada, né? A entrada clock, uma entrada síncrona, porque os flip-flops são síncronos, né? Ou seja, para dizer que o relógio que permite mudanças, ok? De estado de flip-flop na borda de subida ou de descida, ok? Ou seja, haverá mudança do estado do nosso flip-flop, pode ser na borda de subida ou na borda de descida, dependendo como é construído o flip-flop, ok? Então, quais são as entradas no flip-flop SR? Nós temos três entradas: o set, o para aceitar, o reset para resetar e o clock para que nos permitirá fazer a mudança de estado, que é o relógio, ok? Um flip-flop SR não pode ter uma particularidade muito importante, né, do flip-flop SR é que não pode ter as suas entradas SR em nível alto ao mesmo tempo. É um estado proibido, ok? Então, ou seja, lembre que nos circuitos combinacionais, que nós falamos quando nós temos duas entradas, por exemplo, quantas combinações nós podemos fazer 2 elevado a 2, que seria 4, ok? Então, vamos analisar caso por caso como o nosso flip-flop se comporta, como vai ser a saída, dependendo das combinações das entradas, ok? Pronto. Aqui nós temos, né, o nosso flip-flop construído aqui, SR, é o mesmo, né, considerando as entradas SR diferentes. Primeiro, veja, né, aqui no relógio, não temos nenhuma bolinha para dizer que o nosso flip-flop é disparado, ok? Na borda de subida. Portanto, aqui, veja aqui, nós temos esse pulso aqui com a flecha para cima, para dizer a um tempo T0, o nosso flip-flop vai ser disparado, né? A um tempo T0, na borda de subida, ok?
Vamos ver com algum exemplo para que vocês possam ver também como essas bordas, né, com em uma forma de onda completa para que vocês possam ver, ok? Então, vamos supor, então, no primeiro caso, ok, que chega um disparo de relógio, né, na borda de subida, é um tempo t0, e que a entrada S seja igual a 1 e R seja igual a 0. O que significa isso? Que o nosso flip-flop é aceitado. Se nosso flip-flop é aceitado quando a entrada S é 1 e R é 0, significa então que Q, né, a saída Q será igual a 1, enquanto é o Q barado, se Q é 1, portanto, Q barado será igual a 0. Ou seja, o nosso flip-flop está aceitado. S1, né, S, opa, desculpe, né? Fui muito rápido aqui, ok? Então, vamos ver de toda maneira na tabela verdade na próxima página, ok? S seja 1, quando S é 1 e R 0, então o nosso flip-flop é citado, ok? A saída será igual a 1, ok? Nesse caso, né, a saída será 1, ok? Nós teremos 1. Enquanto Q barado, né, será igual a 0 quando Q é 1, ok? Agora, vamos considerar, chega uma borda de subida de novo, ok? E que S agora, a entrada S seja 0, e que desculpe, e o R seja 1. Nesse caso, S igual a 0 e R igual a 1, significa que o nosso flip-flop é resetado na borda de positiva, ou seja, na borda de descida, subida. Nesse caso, o flip-flop resetado significa que a nossa saída do flip-flop seria Q normal, né? Seria 0, e que Q invertido seria igual a 1. Ok? Agora, vamos supor um estado, com uma borda de subida, né? Que o S, a entrada S é 0, e que a entrada R também é 0, ou seja, as duas entradas estejam em nível baixo, estejam 0 e 0. O que significa isso? Que o nosso flip-flop está em estado de repouso, ou seja, Q seria igual a Q0. O que isso significa? Que Q0, a saída Q, será igual à saída anterior. Ou seja, se no anterior, a saída anterior do Q era igual a 1, portanto, nesse caso, numa borda de subida que chega, e S é 0 e R é igual a 0, portanto, Q seria igual também a 1. Se anteriormente o meu Q era igual a 0, ok? E chega uma borda de subida, um disparo de relógio, e que agora essas entradas S e R são 0, 0, portanto, a saída do nosso relógio, aqui nesse será igual a 0, ok? E quando Q é 0, portanto, Q barado, né, a saída invertida será igual a 0. Ou seja, não há mudança de estado. Quando quando as saídas, desculpa, as entradas SR são 0, 0, ok? Essas entradas são 0, 0, não haverá mudança de estado na saída do nosso flip-flop. Como não há mudança, então nós chamamos de que o flip-flop está em repouso, ok? Porque não mudou de estado, ok? Então, recapitulando, a entrada S para setar o nosso flip-flop, S é 1, R é 0, o flip-flop é setado, a saída seria 1. Quando S é 0, R é 1, o nosso flip-flop é resetado, nesse caso a saída seria igual a 0. E quando duas entradas são 0, 0, o flip-flop está em estado de repouso, ok? Pronto. Vamos analisar aqui com a tabela verdade para que possamos enxergar aquilo que acabamos de analisar. Então, o S é 0, R é 0 aqui, independentemente se, vezes esse X, né? Lembra que nós falamos que isso é um don't care, ok? Então, ou seja, que não é relevante, hein? Que não é relevante. Nesse caso, então, o que acontece, portanto, independentemente da borda de saída, né? Do relógio, a saída seria, então, Q0, que é a nível de saída do anterior, ok? Para dizer que o nosso flip-flop está em estado de repouso. Agora, o S é 0 e Q é 1, ok? Numa borda de subida, aqui nós consideramos esse caso de exemplo que tem uma borda de subida, ok? Então, a nossa saída será igual a 0, ok? A nossa saída será igual a 0.
S0, R1. A saída será igual a 0, para dizer que nosso flip-flop SR aqui está resetado. O S é igual a 1, ok? E R igual a 0, chega uma borda de subida, um sinal de relógio nesse instante. Nesse caso, então, a saída do nosso relógio, do nosso flip-flop será igual a 1. Ou seja, o nosso flip-flop é setado, ok? E quando as duas entradas estiverem em nível alto, 1, que falamos, é um estado inválido, porque o flip-flop SR vai se comportar de forma descontrolada. Portanto, uma das particularidades do flip-flop tipo SR é que as duas entradas, S e R, não podem estar no nível alto de forma simultânea, no mesmo instante, ok? É um estado inválido, ok? Não pode acontecer, não é permitido que as duas entradas, S e R, estivessem em nível alto, ok? Então, vamos ver aqui com um exemplo para que vocês possam entender. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos, então, o nosso flip-flop aqui, tipo SR. Qual é a borda? O flip-flop vai ser disparado com a borda positiva, ou seja, a borda de subida, porque aqui não temos nenhuma bolinha. Se tivéssemos uma bolinha aqui, seria então com a bola, com a borda de descida. Então, como não tem, então, vamos dizer com a borda de subida, ok? Então, vamos ver aqui, nós temos 6 intervalos de tempo, né? Nós temos 6 pulsos. Então, a borda de subida, como seria? Onde será essa borda de subida? Nós temos aqui, sempre, né? Porque vai ser a nossa borda de subida, então vamos colocar uma flechas aqui, né? Para mostrar, ok? Essas são nossas bordas de subida, ok? Então, representando aqui as bordas de subida, são esses instantes que, né? T1, T2, T3, T4 e T6, ok? Nesses aqui, então, vamos ver como são as entradas S e L. Então, vamos considerar que inicialmente, né, que nosso flip-flop estava em estado de repouso, ok? Portanto, tudo estava em nível 0, 0, 0, 0. Então, agora, inicialmente estava em 0. Chega a primeira borda, né, disparo de uma borda de subida, ok? Quando chega a primeira borda de subida aqui, qual é o valor de S? Veja aqui, nós temos a forma de onda de S, a forma de onda de R. S estava em 0, né? Aqui é 0, né? E R também estava em 0, nesse caso aqui. O que nós falamos, como o flip-flop vai se comportar? Quando S é 0, né? E R é 0, a saída seria, portanto, né? O flip-flop entra em estado de repouso, ou seja, vai se comportar como anteriormente. Veja, anteriormente, nós falamos que inicialmente nosso flip-flop estava em repouso, estava todo 0, portanto, aqui, esse estado seria igual a 0 aqui. Então, a gente vai representar sempre para frente. Okay? Então, quando chega, então, o primeiro disparo de relógio, S está em 0, R é igual a 0, portanto, a nossa saída vai ser como anterior. Inicialmente, nós falamos 0, então, aqui seria também igual a 0. Chega o segundo disparo de relógio. Nós temos aqui. Veja, nesse caso, o S é igual a quê? S igual a 0, continua sendo 0, porque veja, né? Nós temos um 0, né? Então, nós temos 0. Veja o R. O R, ele sim, é 1 nesse caso. O que nós falamos na tabela verdade, como ele funciona? Quando S é 0 e R é 1, o nosso flip-flop é resetado. Portanto, a saída é 0. Então, veja, então representamos, nós representamos agora o 0 aqui também, ok? Então, a nossa saída é 0. Okay? Então, vamos no terceiro, né? Independentemente de como se comporta, veja aqui o SR, vamos esperar até a próxima borda de subida de novo. Veja aqui, SR pode se comportar como quiser, isso não nos importa na saída. A saída vai se manter constante 0. Na terceira borda de subida, o S agora está em nível alto, enquanto o R está em nível baixo.
Então, o que nós vamos, quando S é 1 e R é 0, o flip-flop está aceitado. Portanto, a nossa saída, agora o flip-flop citado significa que a saída estará em nível alto. Então, vamos representar o nível alto até a próxima borda de subida. Quando chega a quarta borda de subida, veja, o nosso S agora voltou para nível baixo, enquanto o R está em nível alto. Que nós falamos? Nesse caso, o nosso flip-flop vai estar em nível baixo, ok? Porque o flip-flop agora está receitado. Então, vamos no nível baixo. Aqui é 1 e aqui 0, ok? Na quinta borda de subida, o S está em nível 1, enquanto o R está em nível 0. Portanto, o flip-flop está aceitado e está em nível alto. Então, vamos representar esse nível alto aqui, porque S é igual a 1, né? E R é igual a 0. Então, nível 1 aqui. E, por fim, quando chega a última borda de subida, né? A última borda de subida, o S é igual a 1 e o R igual a 0. Então, vai manter-se em nível alto, porque falamos que quando os dois estão em nível alto, né, nesse caso, desculpe, quando S é alto e R é 1, o flip-flop é aceitado, né, desculpe, S é 1, R é 0, o flip-flop está aceitado, e, portanto, a nossa borda de subida, vamos ter, então, né, a saída em nível 1 também, ok? Imagine que quando chega a última borda de subida, esse 6 aqui, né, que o S seja igual a 0 e L igual a 0. Qual vai ser a saída de nosso flip-flop? Quando os dois estão em 0, 0, o flip-flop entra no estado de repouso. Portanto, a saída vai ser a mesma, vai ser 1 também. Ok? Entendido todos? Qualquer dúvida, a gente também pode sanar isso na nossa aula de síncrona, ok? Então, vamos agora, dado que explicamos o flip-flop tipo RS, agora vamos falar do flip-flop tipo JK, ok? Esse flip-flop também tem duas entradas, né? Com adicionado, claro, a entrada do relógio, ok? O funcionamento de um flip-flop JK é idêntico, ok? Idêntico ao flip-flop SR na condição de operação set, reset e repouso. Lembre-se que nós falamos que o flip-flop RS, né, o SR, que as duas entradas não podem estar em nível alto simultaneamente, que é uma condição inválida. E não pode acontecer, porque o flip-flop vai se comportar de forma descontrolada. Exato. Então, para resolver esse problema, foi criado o flip-flop JK. O JK vem do nome de Jack Kilby, que é para dar uma homenagem, né, a esse homem que criou esse tipo de flip-flop, né, para resolver o problema do SR City Reset, ok? Então, é Jack Kilby, o nome dele. Então, como os nomes dele é Jack Kilby, JK, então, pegaram essas duas primeiras letras do nome dele para chamar, então, esse tipo de flip-flop JK, ok? Então, se fosse eu, por exemplo, vai ser SB, será? Ok? Enfim, não foi eu quem criou. Então, quem criou Jack Kilby, então tem essa homenagem para ele. Então, ele vem, então, esse flip-flop resolve o problema de entradas, das entradas em nível alto. O que ele resolve? Então, nós sabemos, não é? Okay? O flip-flop JK não tem estado inválido como o SR. A condição em que J igual a K igual a 1, ou seja, as duas entradas estão em nível alto, não resulta, nesse caso, a uma saída ambígua, ou seja, saída descontrolada. Nesse caso, ao contrário, ok? O flip-flop muda de estado lógico oposto, ok? Esse modo é denominado de estado ou modo de comutação, ou toggle mode, em inglês, ok? Ou seja,
quando as entradas J e K estivessem em nível alto, em lugar de ser ambígua como no SR, não. Aqui, quando o J e K está em nível alto, ele muda, muda para estado oposto. Ou seja, por exemplo, vamos analisar para que vocês possam ver, ok? Então, nós falamos que J e K vai se comportar igual como SR, tanto para 00, 01, ou seja, J0, K1, 10, mesmo com funcionamento, né? Ok? Aqui J vai ser como S e K vai ser como R, ok? Então, a saída vai ser Q0, 0 e 1. Agora, quando os dois estão em nível alto 1, 1, nesse caso, o que a saída vai ser o oposto do anterior, que chama de toggle mode, ok? A saída aqui vai ser o oposto do anterior, ok? Então, quando está em 0, 0, a saída está a saída vai ser Q0, ou seja, o anterior, ok? Que vai ser estado de repouso. Mas quando as duas entradas estiverem em nível alto 1, 1, a saída vai ser Q0 barrado, ou seja, toggle mode, ou seja, o oposto do anterior, ok? Então, esse, então, basicamente, como funciona o flip-flop tipo JK. Aqui nós temos, então, um desenho, né, do circuito, ok? Tanto quando é disparado pela bola de subida e quanto é disparado pela bola de descida, ok? Então, nós temos as entradas J, K, a entrada do relógio e a saída que é comum sempre, né, que é barado, ok? Então, como é representado esse tipo de flip-flop? Vamos aqui analisar com um exemplo. Esse exemplo que nós temos aqui, esse flip-flop é disparado pela borda de subida ou descida. Para confirmar, é um flip-flop, primeiro é um flip-flop tipo JK, que nós temos aqui, as entradas J e K, ativado ou disparado pela borda de subida, ok? Como nós temos aqui, ok? A borda de subida, como não tem nada de zero, ok? Agora, vamos então nós temos uma borda, a borda de subida aqui, né? Ok? Vamos representar essas bordas de subida, ok? Vou tentar representar aqui. Pronto. Não vai ser perfeito, mas vamos mostrando essas bordas de subida aqui nos instantes, né? Ok? Pronto. Ok? Então, vamos supor também inicialmente que nosso flip-flop, né, estava em estado de repouso, ok? Então, a saída é 0, J é 0, Q é 0, J é 0, K é 0, Q é 0, ok? Chega a nossa primeira borda de subida de pau de relógio, no primeiro instante T0 aqui, ok? J é 0, K é 0. Como J é 0, K é 0 nesse caso, o que nós sabemos? Quando J é 0, K é 0, então nós falamos que vai se comportar como a saída vai ser o anterior. Então, vai ser 0 aqui não era mais, ok? Porque vai ser como o anterior aqui era 0. Então, quando chega no T0, né, no instante T0 aqui, por exemplo, então a saída vai ser como o anterior, vai ser 0, não vai mudar. Agora, veja, chega no T1 aqui agora, nesse instante T1, por exemplo, ok? Chega agora, né, a borda de um disparo de relógio T1 aqui, J é, nesse caso, J é 1 e K é 1. O que nós falamos? O toggle mode. Por quê? O modo de comutação. Porque vai ser, como os dois estão em nível lógico alto 1, 1, então a saída vai ser o oposto do anterior. Como anteriormente era 0, então a nossa saída vai ser agora 1. Então nós temos esse 1 aqui, ok? Chega agora o terceiro disparo de relógio aqui. Veja, nesse caso, J é 0 e K é 1. Nesse caso, o nosso flip-flop a saída será igual a 0. Então, nós temos a saída 0 aqui.
é importante nós saber sempre como funciona, pela tabela verdade, né? Recomendo vocês, isso é muito importante. Para vocês fazerem esse tipo de funcionar do flip-flop, você tem que saber muito bem a tabela verdade, que são simples, né? Ok? Depois, veja quando chega esse 4, né? Esse borda de disparo aqui agora, né? Esse sinal de relógio aqui, nós temos o quê? O J é igual a esse nível alto e o K, né? Esse é nível baixo, zero aqui. Portanto, quando K é zero e J é 1, a nossa saída é nível alto. Portanto, vamos então ter um nível alto aqui. Pronto. Até que chegue a próxima borda de subida, o próximo relógio. Né? Nesse próximo relógio que nós temos aqui, sinal de relógio chega, J é 1, de novo, né? J, nesse caso, J é 1 e K é 0. Portanto, a saída é 1. Então, nós mantemos aqui. Chega de novo. Veja nesse tempo de relógio aqui. Nesse caso aqui, J é 1 e K é 1. Como os dois são 1, o que nós falamos? Nesse caso, o flip-flop vai entrar no toggle mode, ou seja, no modo de comutação. Portanto, como a saída anterior era 1, agora a nossa saída será igual a 0, ok? E, por fim, no último relógio, disparo de relógio que chega, o nosso J é 0, né? J é 0 aqui, e K, né, é 1. Nesse caso, portanto, a saída seria igual a 0, ok? E assim seria, então, de forma simples, né, o modo de funcionamento do nosso flip-flop J e K, ok? Eu peço para você que troque, né, as entradas J e K e determine como seria a saída resultante. Ou seja, onde tem J aqui, coloque K, onde tem K aqui, coloque J, e veja como vai ser a saída o saída Q, ok? E represente também o Q barado, ok? Para ver como é. Depois desse flip-flop JK, nós falamos então do SR, JK, agora vamos falar do flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D é muito simples, tem apenas uma entrada, diferentemente dos outros que tem duas, tem uma entrada nada mais. É utilizado com um único, né, quando o único bit de dado, né, é para ser armazenado. Quando a gente quer armazenar um só bit de dado, né, D para falar de dado, ok? D é dado, ok? Como é construído um flip-flop tipo D? Basta você pegar a flip-flop SR, por exemplo, né? Você curto-circuitar essas duas entradas, colocando um inversor na entrada R. Com uma inversão na entrada R aqui, então você forma um flip-flop tipo D. Ou simplesmente, né? A gente coloca D aqui, né? Podemos representar isso de forma simples assim, tendo a borda aqui disparado pela borda de subida, e esse aqui disparado pela borda de descida. Então, borda de subida, borda de descida aqui, ok? Como são, né? A tabela verdade, como esse tipo de flip-flop tipo D, como ele se comporta. Simples. No flip-flop tipo D, como é para armazenar um bit na avanço, ok? Nesse caso, quando a entrada D é 1, né, a saída é 1. Quando a entrada D é 0, a saída também é 0. Okay? Então, quando a gente quer armazenar um nível 1, né? Ou seja, o nível 1, ou seja, o flip é excitado, né? D é 1, então saída 1. D é 0, queremos armazenar um bit 0, que é nível baixo, né? Então, recitamos, né? Então, quando D é 0, saída é 0. E assim, simplesmente. Claro, veja então o clock aqui, né? Aqui, considerando que é uma borda de subida. Se fosse uma borda de descida, então nós vamos ter a flecha assim para baixo. Ok? Uma flecha para baixo aqui e ter também a flecha representada aqui para baixo, nada mais. Ok? Então, vamos aqui ver um exemplo muito simples, né? Rapidamente. Ok? O flip-flop tipo D. Então, nós temos o sinal de relógio, né? Considerando que a borda de subida, ok? É muito simples esse tipo de flip-flop, como vocês podem apreciar. Vamos supor que inicialmente nós temos, então, um 1 na entrada, na entrada D, e vamos supor que inicialmente que a saída estava em 0. Chega a primeira borda primeiro relógio, ok? Nesse caso, quando chega o disparo de relógio, por exemplo, D está em 1. Então, o que vai estar em 1 também, ok? Que vai para 1 diretamente, ok? Considerando que inicialmente estava recitado. Isso não tem problema, ok?
Chega outro sinal de relógio, ok? Quando chega o sinal de relógio, como estava D? Agora D está em nível 0. Como D é 0, portanto, a saída será igual a 0. Chega outro relógio aqui, sinal de relógio aqui, nesse caso, ok? Como esse D está em nível 1, portanto, a saída vai ser nível 1. E, por fim, quando chega o último sinal de relógio, ok? Como vai ser D? Então, D estava em nível baixo, então, portanto, a saída vai ser baixa, simplesmente, ok? Portanto, esse flip-flop, assim funciona o flip-flop tipo D. Determina a saída aqui para flip-flop de D se a entrada D mostrada aqui for invertida, ok? Então, vamos supor aqui, por exemplo, esse sinal D for invertida, ou eu peço para vocês, agora, em lugar de usar a borda de subida, vamos considerar agora que seja na borda de descida. Como vai ser a saída, né, do nosso D, ok? Então, você se represente, né, e veja como vai ser a borda de subida, a saída aqui, né, para caso de borda de subida, ok? É borda de descida, desculpe, ok? Faça isso para ver. E vamos ver, então, aqui o último tipo de flip-flop, que é o tipo T, ok? O flip-flop tipo T é construído por meio, né, flip-flop tipo D, pode ser construído por meio do flip-flop tipo JK, o Jack Kirby, ok? JK. Como é construído? Muito simples. Apenas a gente faz o quê? Cortocircuitando as entradas JK nada mais. Ok? Cortocircuitando as entradas JK, então construímos um flip-flop tipo T. Ok? E aqui esse flip-flop, como nós vemos a caixinha aqui, né? Significa que o relógio, né? Nesse caso, o flip-flop é disparado pela borda de descida. Como funciona o flip-flop tipo T? Simplesmente, quando T é zero, ok? Ok? A saída vai ser zero, ou seja, vai manter o mesmo valor, ou seja, não vai ter nenhuma mudança. Porém, quando T é 1, nesse caso, o flip-flop vai ser como em toggle mode, ou seja, vai ser o oposto, vai ser simplesmente uma saída contrária àquela que é a saída vai ser diferente da entrada, ok? Como aqui nós vamos ver aqui as combinações. Quando T é zero, ok? A saída vamos ter sempre, não vai mudar, né? A saída vamos ter sempre T é zero, a saída vai ser zero, vai ser mantida, e T é 1 vai entrar no toggle mode, vai ser comutado, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos also um flip tipo T, sensível à transição, né? A transição de subida do relógio, ok? Se T é zero, então Q vai ser o Q anterior, não vai mudar. Enquanto se T é 1, o Q vai ser o negado do Q anterior, ok? Então, vai ser o oposto do anterior. E podemos analisar isso aqui com meio dessa forma de onda que nós temos aqui. Por exemplo, nós temos a borda de subidas, né? Consideramos borda de subida, por exemplo. Faço isso, borda de subida, e vocês podem praticar também analisando a borda de descidas. Qualquer dúvida, a gente vai tentar sarar na aula, ok? Então, chega o primeiro relógio aqui, vamos considerar primeiro, inicialmente estava tudo resetado, ok? Chega o primeiro relógio, o T, no primeiro sinal de relógio chega, o T estava em nível alto, então, se o T está em nível alto, portanto, o que vai acontecer? Vai ser o oposto, né? Complemento, o inverso do anterior. Como estava em nível zero anteriormente, portanto, agora vai para nível alto, até chegada da próxima borda de subida. Quando chegar a próxima borda de subida, como está o T? O T está em zero. Quando o T é zero, o que vai ser o que anterior? Portanto, não muda, vai ser, então, o anterior, como era 1, então vai se manter 1. Quando chega o terceiro sinal de relógio, como está nosso Q? O T, desculpe, o sinal, né, o T está em nível alto. Quando está em nível alto, o que nós falamos? O que vai ser o Q anterior, ou seja, o complemento, o inverso. E vai se manter assim até a próxima borda de subida. Essa é a última borda de subida, encontra, né? Então, o T está em nível alto, como o T está em nível alto, né? Então vai ser o complemento do anterior. Como estava embaixo, agora vai ser alto e dessa forma
assim, ok? Espero que tenha entendido como funciona o flip-flop tipo T. E, por fim, né, vamos aqui, de forma resumida, veja que os flip-flops que nós analisamos, né, as entradas, né, a saída dependia, né, de como o JK ou o RS, né, estão, estão combinados, ok? As entradas JK. Mas nós temos outras entradas, né, que chamam de as entradas assíncronas, que são entradas que vão funcionar independentemente do sinal do relógio. Veja que os outros, né, funcionam sempre quando chega um sinal de relógio e ele vai mudar do estado ou não. Mas tem outras entradas que chamam entradas assíncronas, que é o preset, o clear. Essas entradas, nos flip-flop, essas entradas assíncronas, obriga que o flip-flop se comporte de uma forma independentemente do sinal de relógio, ok? Então, por esse modo, ok? Nós temos aqui uma tabela de idade para explicar de forma resumida como o flip-flop vai se comportar, ok? Então, veja, primeiro, essas entradas preset e o clear que nós temos aqui, elas são habilitadas com, desculpa, elas são habilitadas, né, com borda de descida, desculpa, são habilitadas, né, no estado baixo, em nível baixo, porque nós temos essas bolinhas aqui, significa que para habilitar essas entradas, né, nós temos que habilitá-lo com 0, nível baixo, ok? Então, quando nós temos um flip-flop, né, com entradas preset e clear, né, em nível alto, significa que essas entradas são desabilitadas. Quando elas são desabilitadas, nesse caso, o nosso flip-flop vai se comportar normal, como nós já sabemos, ok? Veja, então, quando nós temos ou seja, em clear, como nós temos aqui, clear está em 1, o preset está em 1, e o clear também está em 1, independente, nesse caso, o nosso flip-flop vai se comportar em tipo J e K normal, as saídas, né, como nós sabemos, 00 vai ser que anterior, não muda, e por exemplo, vai ser o toggle mode, né, o modo de comutação, ok? Como nós sabemos. Agora, quando o preset, né, e o clear já não estão em nível lógico diferente, por exemplo, nesse caso, aí já muda. Veja, por exemplo, quando o preset está em nível 1 e o clear está em nível 0, independentemente o valor de J e K e do relógio, ou seja, quando nós queremos impor qual tem que ser a saída, nesse caso, o nosso flip-flop, a saída vai ser 0, independentemente que chegou a borda do relógio, o valor de J ou K, porque a saída vai ser diretamente 0. Porém, quando o preset é 0 e o clear é 1, a saída vai ser o 1, porque independentemente da saída, né, das entradas J e K e o relógio. E essa condição inválida, ou seja, essas duas não podem estar em nível baixo, ok? Então, essas entradas assíncronas, preset e clear, são utilizadas quando nós queremos, em um instante de tempo dado, nós queremos ter uma saída dada. Nós queremos, não, que em um tempo dado, que o flip-flop nos dê estiver em nível alto, estiver em nível baixo, então nós podemos, naquele instante, ativar essas entradas, assíncronas, que é o preset e o clear, ok? E aqui, então, nós temos aqui essa forma de onda aqui, ok? Que vocês podem analisar simplesmente, né? Nós temos, considerando que o J e K estão todos os dois em nível alto, ok? E o preset, o clear aqui, que podem estar em nível alto, né? Ou em nível baixo, que nós temos as suas combinações aqui, ok? Então, peço para vocês analisar simplesmente, né? Considerando essa tabela verdade aqui, sendo que a saída vai ser 0 quando o preset é 1 e o clear é 0. E quando o clear é 1 e o preset é 0, a saída vai ser 1. Ou seja,
o preset assíncrono vai ser 1 simplesmente quando o clear é 1. Okay? Então, por exemplo, nós temos clear 1 aqui, por exemplo. Okay? Quando nós temos esse clear 1, o preset é 1 também. Então, a nossa saída vai ser 0. Okay? Então, peço para vocês fazer a análise disso simplesmente e qualquer coisa, na sala de aula, a gente tira as dúvidas. Okay? Então, pessoal, agradeço muito, mais uma vez, a presença de vocês, né? E aqui nós temos a nossa bibliografia que nós utilizamos para a nossa aula. Muito obrigado. Então, nos encontramos na aula síncrona para qualquer dúvida, ok, pessoal? Então, muito obrigado. E se nós, então, terminamos a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos falar agora sobre